Palestra de Joel Goldsmith. Não chameis homem algum sobre a terra vosso Pai. Parte 2, tape 197A, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Hoje recebi uma carta do Japão dizendo que uma criança estava doente e que a mãe da criança conhece muito pouco sobre essa verdade. Sabe alguma coisa e, de alguma forma, está tentando saber mais. Todavia, quando seu filho estava doente, ela pôde se sentar ao lado dele e simplesmente compreender dentro dela mesma. Obrigada, Pai. Obrigada porque tu estás aqui. E isso foi o mais distante que essa mãe pôde ir na afirmação da verdade ou tratamento. Porém, para a surpresa de todos, pela manhã, a criança estava completamente curada. E a reclamação era dessa influenza que está se espalhando por aí e que não é curada tão rapidamente. Mas você vê, houve um reconhecimento ali. Talvez não tenha havido uma porção de palavras metafísicas bonitas, mas houve um reconhecimento ali de que Deus é o Pai, que Deus está aqui, e uma contínua gratidão, um contínuo muito obrigado. Muito obrigado porque Deus está aqui. Isso é equivalente à nossa afirmação de que Deus é. Isso é tudo. Simplesmente Deus é. Deus está aqui. Então, nosso tratamento não tem coisa alguma a ver com quem está doente, ou de quê, ou se a pessoa conhece a verdade. Tivemos justamente um bom resultado com uma pessoa que já estava inconsciente, estava quase morta, e o resultado foi muito bom. De forma que o que conta é que você concorde em meditar até chegar à realização de que Deus é e de que somente Deus é. Somente a lei de Deus é. Somente a alma de Deus é. Somente a mente de Deus é. Tudo mais é ilusão. Tudo mais é crença. Tudo mais é nossa aceitação. As pessoas têm medo de fantasmas que não existem. As pessoas têm medo de cemitérios. As pessoas têm medo de ficarem sozinhas no escuro. As pessoas têm medo de relâmpagos e trovões. Vocês podem dizer, nós não temos. Bem, então o poder está nessas coisas ou em nosso medo delas. E logo você descobre que não existe poder no pecado, não existe poder em doenças. O poder está em nosso medo, na nossa aceitação do medo dessas coisas. Porém, não existe uma forma desse medo se evaporar, exceto quando você se torna convencido de que Deus é. Posso lhe dizer muito francamente que, em última análise, quando já avançou o suficiente em seus estudos metafísicos e em sua meditação espiritual, você vai chegar a um ponto onde não existe afirmação da verdade alguma que o interesse de forma alguma, porque você chegou à convicção de que Deus é. Deus é. Para que você necessita de qualquer outra coisa? Você não precisa de estudo, você não precisa de meditação, você não precisa de coisa alguma, uma vez que tenha chegado a essa convicção interior. Nesse minuto, você pode pensar que acredita que Deus é, mas você ainda não acredita. Ainda não acredita.
Você acredita com a sua mente, porém ainda não chegou à convicção absoluta de que está desejando andar através de um verdadeiro campo de batalha. Essa convicção você ainda não tem de que Deus é. Ainda assim, na convicção de que Deus é, nenhuma bala pode tocá-lo. Eu contei a vocês, a alguns de vocês, em outras classes, essa história de uma ministra da ciência divina na Inglaterra, que esteve ali durante toda a Blitz alemã. Ela e seu marido estavam falando sobre a situação e concordaram que não poderia ter um abrigo à prova de bombas na propriedade deles, que isso seria desacreditar de suas convicções religiosas, de que se Deus é, essa é a fortaleza, a torre alta e a proteção deles. E para serem razoáveis, não poderiam depender de qualquer outra coisa. Então, essa era a única casa na rua que não tinha abrigo à prova de bombas. E era difícil ter pessoas, não diria difícil, mas não fácil, ter pessoas andando pelas ruas no meio das blitzes para fazer observação de fogo. E então, esse casal se voluntariou. Toda noite, durante as blitzes, eles estavam pelas ruas que estavam sob observação de fogo. E para fazer a história mais interessante, a casa deles ficava na metade do caminho, entre 2 aeroportos e um pátio ferroviário. Assim, o bairro deles estava debaixo de constante ataque. E, naturalmente, você não deve ficar surpreso se lhe disser que, uma noite, o ataque chegou tão perto que um pedaço de uma bomba caiu sobre uma casa próxima da deles e destruiu o abrigo contra bombas e matou todos os membros da família que ali estavam. A bomba passou por cima da casa deles e caiu no pátio ferroviário, onde não havia ninguém. Agora, naturalmente, isso pode ter sido uma coincidência, exceto que durante as blitzes eles andavam pelas ruas sem nunca haverem sido atingidos. E quando as blitzes terminaram, nenhum painel de vidro foi quebrado na casa deles. Isso é verdade. Conheço esse casal e tenho estado com eles muitas vezes. Você vê, eventualmente, cada um de nós precisa chegar a uma convicção. E você não chegará por raciocinar, nem por causa das demonstrações que outros fizeram, embora ouvir sobre as mesmas nos ajuda, confirma a nossa fé. Entretanto, para cada um de nós, eventualmente, deve chegar à realização de que Deus é. E se Deus é, isso é tudo. Todas as nossas preocupações acabaram, porque isso significa que imortalidade é, eternidade é, a infinidade do bem é. E isso significa também uma outra coisa, que nada mais tem poder, nem mesmo balas e bombas. Então, deixe que as balas caiam se for preciso. Deixe que as bombas caiam se for preciso. E 1.000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Porém, não chegará ao lugar de habitação do indivíduo que tem uma família não dividida, que tem uma consciência onde não existe lugar para 2 poderes, 2 deuses, 2 formas de vida ou um poder do bem lutando contra o poder do mal. Então você vê que a resposta completa para essa questão é a mesma resposta que há para pecado, doença e morte.
Existem dois deuses? Existem dois poderes? Ou é Deus um ser finito? Agora temos uma linda questão. É Deus um ser finito? Existe alguma coisa fora da esfera do poder de Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Cada um deve solucionar essas questões em suas próprias meditações. Quão grande é o Deus que você tem? Que limitações você coloca sobre Deus? Até que grau você acredita que Deus pode estar de um lado da rua, mas não do outro lado da rua? Ou que Deus pode estar nesse planeta, mas não naquele planeta? Ou que Deus pode ser maravilhoso para nós quando o sol está brilhando e estamos em paz, mas não tem influência quando temos tempestades e guerras? Você vê? Você vê agora porque em todos os nossos escritos dizemos que o grande segredo é conhecer a natureza de Deus? E isso é o que ela é. Todo o ensinamento do caminho infinito, cedo ou tarde, volta a isso. O que você diz sobre o que é a natureza de Deus? E uma vez que comece a perceber que a natureza de Deus é onipresença, então saberá que não existe lugar em que Deus não esteja. Você não quer saber se é num campo de batalha, ou numa cidade devastada por uma epidemia, ou numa cidade debaixo de uma tempestade. Uma vez que chegue à realização de que Deus é onipotência, você não está interessado em saber se existe uma reivindicação de um poder separado de Deus, chamado infecção, ou contágio, ou guerras, ou bombas. Tudo isso é falso testemunho. Uma vez que você chegue à realização de Deus como Pai universal, você perde o medo de seus inimigos, porque não existe pessoa alguma que não seja filha desse mesmo Pai, dessa mesma família, dessa mesma consciência, dessa mesma presença, desse mesmo poder. E tudo isso se resume a isso. Qual é a natureza de Deus? Se você compreender Deus como o único doador da lei, então a única lei com a qual terá de lidar é com a lei espiritual. E então, quando as pessoas lhe falam sobre infecção, ou contágio, ou hereditariedade, o clima, o tempo, você diz para si mesmo: quantas leis existem se existe somente um doador da lei? E quantas leis poderia um doador da lei dar? Você vai chegar à realização de que não existe tal coisa como uma lei material ou uma lei mental, que existe somente uma lei, a lei que emana de Deus, a lei que é Deus em ação. Essa lei é espírito. Essa lei é uma lei espiritual que governa toda a criação espiritual. Sim, a busca por Deus é uma coisa interessante, porque quer você inicie sua busca na Bíblia ou em outros livros, quer inicie sua busca através de ensinamentos metafísicos, você nunca irá terminar essa busca até que sua busca se volte para dentro de si mesmo. Porque a resposta não reside num livro. A resposta reside numa convicção interior, em uma realização. E isso acontece dentro de você. Agora, você pode estudar aquilo que os grandes mestres das Escrituras têm revelado sobre Deus. Porém, se não tiver cuidado, vai ficar terrivelmente confuso, porque existem tantos lugares
nas Escrituras que falam de um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que vai proteger uma raça e permitir que a mesma saqueie uma outra. Existem deuses terríveis dos quais muitas escrituras falam. De forma que, quando você lê qualquer livro, quer seja as escrituras metafísica, espiritual ou mística, não as leia como se estivesse lendo as verdades dos evangelhos. Leia-as com a ideia de pedir a Deus que ilumine essas passagens para que a verdade, o trigo, possa emergir e que a palha apareça ao lado e que você possa identificá-los. Permita que eu reconheça nessas páginas o que é verdade. Então vai descobrir que a revelação chegará a você de dentro de si mesmo, mostrando o que é verdade e o que não é verdade. Você não pode imaginar. Eu já tinha 25 anos de idade quando fui examinar uma Bíblia. Você pode imaginar quantas coisas horríveis eu encontrei ali sobre Deus? Você pensa por um minuto que isso falava sobre o amor de Deus? O que Deus fez para algumas pessoas, de acordo com esse livro, foi simplesmente terrível. Hoje eu sei que isso não é a verdade sobre Deus. Isso é um conceito que algumas pessoas tinham sobre Deus. E compreendi, em outras partes, que realmente, verdadeiramente, existe uma linguagem escondida, destinada a esconder a verdade para aqueles que não estavam preparados para a mesma. E assim, à medida em que lê seus escritos e livros, quaisquer que sejam, ore para que Deus ilumine essas passagens de forma que possa saber o que é um conceito de escritório e o que é a verdade ela mesma. Então, vai descobrir que irá receber inspiração de dentro de si mesmo e, eventualmente, terá sua própria convicção sobre a natureza de Deus. Foi justamente dessa forma que cheguei à revelação dentro de mim mesmo sobre a natureza da oração. E então vi o quão tolo é orar a Deus por qualquer coisa, se Deus é a mente que tudo sabe. Quão tolo é orar a Deus por qualquer coisa, se Deus é o infinito amor divino desse universo. Eu vi quão sem sentido é pedir a Deus alguma coisa para mim, presumindo, naturalmente, que isso pudesse deixar você de fora e que Deus operasse apenas em meu favor. Bem, isso seria simplesmente ter Deus como um princípio matemático que fizesse 2 vezes 2 igual a 4 apenas para você e esquecesse de todo o resto do mundo. Então eu vi a natureza de Deus como uma lei da vida infinita, eterna, onipresente, onipotente, universal. E assim não pode orar a Deus para que coloque de lado suas leis em seu favor, para mim, para meus filhos ou para os seus. Todavia, nós podemos nos colocar de acordo com as leis de Deus ao seguir os ensinamentos daqueles videntes e sábios inspirados que nos mostraram como retornarmos a Ele, desde que, com a queda de Adão, ou a experiência do filho pródigo, nós nos separamos de Deus. E, naturalmente,
Se aceitar Jesus como a grande alma iluminada que Ele é, você vai poder ver que Ele nos diz muito claramente como fazer isso. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ame seu próximo como a si mesmo. Esse é um mandamento difícil, mas precisa ser estudado. Ore por seus inimigos, ore por aqueles que o perseguem. Perdoe 70 vezes 7. Não procure se vingar ou ser vingado. Deixe tudo isso nas mãos da lei cósmica, que diz que o que você semear, isso também ceifará. Independentemente de quanto mal as pessoas possam lhe fazer, elas colocaram a lei do karma em ação. A lei de que semelhante atrai semelhante. A lei de que aquilo que você semear, isso também ceifará. Essa lei cuidará disso. A melhor coisa que pode fazer é orar para que não opere sobre elas e que possam ser perdoadas, porque da mesma forma que você quer ser perdoado por suas ofensas, ore para que os outros também sejam perdoados. Tenho dito aos estudantes que tive uma experiência muito maravilhosa que veio dessa forma. Nos velhos tempos da depressão, um homem muito rico perdeu tudo o que tinha e ficou reduzido a absolutamente nada. Todavia, um homem lhe devia uma grande quantidade de dinheiro e assim ele veio a mim e me pediu ajuda. Disse que se ele pudesse receber o valor que esse homem lhe devia, esse dinheiro poderia mantê-lo durante toda a depressão, porque ele não sabia por quanto tempo a depressão iria durar. E isso era o que ele queria de Deus, que Deus conseguisse o dinheiro para ele. Então lhe disse que duvidava de que Deus fosse uma agência de cobrança. Eu não penso que podemos fazer coisa alguma por você nesse sentido. E de fato, até mesmo humanamente, você não sabe se esse homem não está numa situação pior do que a sua, porque está passando pela mesma depressão. Como vai poder julgar? E por que deveria você querer se beneficiar às expensas dele? Existe somente uma forma que conheço de ajudá-lo. O mestre ensina: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está pronto para fazer isso? O homem ficou chocado. Bem, sua última esperança era receber aquele débito. Sem isso, ele realmente não tinha possibilidade alguma. Mas, antes de deixar o escritório, ele concordou, porque, em primeiro lugar, de qualquer maneira, não havia muita esperança de receber o dinheiro. E se nós, espiritualmente, não podíamos fazer o homem pagar a dívida, provavelmente não havia esperança. E assim, a única coisa que ele podia fazer era perdoar a dívida do homem. Então ele disse: certo. E eu lhe disse: se você perdoar a dívida do homem, isso significa que você realmente não vai exigir nada dele. Se ele vier pagar, está tudo bem. Porém, se não vier, não é sua função exigir o pagamento. Agora vamos para o próximo passo. Vamos ver qual é o próximo passo.
Dia após dia o maná cai. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O lugar onde estou é Terra Santa. Você duvida de que o lugar em que você está é Terra Santa? Não. Você duvida de que Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente? Não. Você duvida que o maná cai dia após dia? Não. Agora, qual é a diferença entre hoje e ontem na visão de Deus? Não existe. Você tem vivido dependendo de Deus ou dos homens? Bem, isso é muito claro. Você está pronto agora para reconhecer que somente em Deus está a sua ajuda e que somente em Deus está a sua esperança de receber ajuda? Sim, sim. E o homem disse: aqui eu fico sem coisa alguma, sem coisa alguma. Assim falei. Tudo que pode lhe ajudar é a graça de Deus. Não ore por nenhum meio humano. Muito bem, saia daqui sabendo que a graça de Deus é tudo de que precisa. E assim será para você. Naquela mesma noite, aquele homem recebeu uma chamada telefônica para trabalhar por um dia. Porém, o pagamento dava para ele se manter por 2 semanas. Antes de haver passado as 2 semanas, ele foi chamado para desenvolver 2 empreendimentos e, em 2 anos, foi convidado para ser sócio da empresa. Esse homem hoje deve estar tão rico quanto sempre foi, se não muito mais do que era antes. Agora, isso não é uma demonstração do curador. Nunca pense que é. É a demonstração de uma lei espiritual. O que você acredita sobre Deus? Que Deus dá uma atenção à depressão? Não, a plenitude de Deus é a mesma. Eu lhe direi o segredo. Na presença de Deus existe plenitude. Onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Agora, quando nos ausentamos de Deus por pensar que dependemos do homem cuja respiração está no próprio nariz, por olhar para todas as direções humanas, trazemos sobre nós mesmos a ação daquilo que chamamos o bem e o mal humano. Em sua presença existe plenitude. Portanto, se retirar seu olhar de todos em torno de você, do passado, presente e futuro, e reconhecer: aqui onde estou é Terra Santa. Em tua presença existe abundância de vida. Ausente e separado de ti, eu não sou nada. Ausente e à parte de ti, mesmo que tivesse $1 milhão, poderia não ser capaz de digerir um simples pedaço de pão. Separado e à parte de ti, nada é saúde e nada é riqueza. Mas em tua presença existe plenitude de alegria. Em tua presença existe abundância. Tua graça é minha suficiência aqui e agora. Teu maná cai dia após dia. Nenhuma dependência do ontem, nenhuma dependência do amanhã, nenhuma dependência de pessoas. Em tua presença existe abundância, existe plenitude. Tua graça é minha suficiência. Ele diz: filho, tu estás sempre comigo, tudo o que tenho é teu.
Isso vai da segunda ao domingo. Isso vai ano após ano, século após século, através de todas as épocas. Em tua presença existe plenitude de vida. Em tua presença existe plenitude de vida. Agora, a fonte, a causa, a atividade é a realização de que tudo o que o Pai tem é meu. Em Deus encontro plenitude. Nele encontro a minha vida. Nele eu vivo, me movo e respiro. Nele está a substância da vida, o vinho e a água. Tua graça é a substância da vida. Para onde poderei eu fugir de tua presença? Numa depressão? No pânico? Numa guerra? Onde então posso fugir da tua presença? E tua presença é realização. Tua presença é minha graça. Em tua presença existe plenitude de saúde, plenitude de força, plenitude de juventude. Existe plenitude de paz, alegria, integridade, harmonia. Em tua presença existe alegria eterna. De mim mesmo eu nada posso fazer. Se falo de mim mesmo, eu dou testemunho da mentira. O Pai dentro de mim é o alimento que eu tenho e que eu sou. O Pai dentro de mim é a água da vida. Para onde poderei fugir de tua presença? Teu Espírito é o meu lugar de descanso. Agora, tu és a minha rocha, minha torre alta, meu lugar seguro, minha lei. Eu me deleito em tua lei, na lei espiritual, a lei do amor, a lei do perdão. É uma depressão mais poderosa para mim do que Deus? É uma guerra mais poderosa para mim do que Deus? É uma doença mais poderosa para mim do que Deus? Agora, Deus é a plenitude de meu ser. Deus é a saúde do meu corpo. Deus não me dá saúde. Deus é a minha saúde. Portanto, na presença de Deus, eu sou saudável. Separado e à parte de Deus, eu devo morrer. Na presença de Deus está a minha saúde, a saúde do meu corpo. Tendo a ti, eu tenho saúde. Tendo a ti, eu tenho riqueza. Tendo a ti, eu tenho maná todos os dias. Tendo a ti, eu não apenas tenho o bem, mas a fonte de todo o bem. Em tua presença existe plenitude de vida. Muito obrigado.